Atenção, porque a história que parecia ter chegado ao fim pode estar ganhando novos capítulos. E desta vez, os ventos que sopram são de esperança, de reencontro e, quem sabe, até de reconciliação. O que parecia ser apenas mais uma celebração de aniversário infantil, ainda que marcada por muitos olhares atentos e corações acelerados, pode ter se transformado em algo muito maior nos bastidores. Estamos falando, é claro, da festa de 4 anos da pequena Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, que aconteceu no último domingo e deixou muita gente emocionada, mas também bastante curiosa. E é justamente depois do fim da festa, quando os balões já estavam começando a murchar, os doces sendo guardados e os convidados se despedindo, que o que realmente importa pode ter acontecido. Segundo fontes próximas à família e rumores que começaram a circular nas redes sociais desde as primeiras horas desta manhã, Zé Felipe não voltou para o hotel nem seguiu viagem para outro lugar após o evento. Não, ele teria ido embora. Com a Virgínia. Isso mesmo, de volta para casa. Juntos. E se você acha que isso já seria suficiente para acender os alertas dos fãs mais atentos, prepare-se, porque a história fica ainda mais intensa. De acordo com esses mesmos boatos, Zé e Virgínia teriam dormido na mesma casa. E mais, dormiram no mesmo quarto. Fontes afirmam que o clima entre eles já estava muito mais leve durante a festa. Trocas de olhares, sorrisos cúmplices, aquele abraço apertado na frente dos fotógrafos que causou burburinho, e até um suposto beijo discreto que ninguém conseguiu registrar com clareza, mas que alguns convidados juram ter presenciado. Mas agora, com a informação de que ele passou a noite na mesma casa e no mesmo quarto, que Virgínia, a hipótese de reconciliação deixa de ser apenas um desejo dos fãs e começa a ganhar contornos de realidade. Hoje pela manhã, os rumores se intensificaram ainda mais. Por volta das 8 horas, Virgínia apareceu nos stories com uma xícara de café na mão, dizendo apenas "Bom dia com gratidão". O que ninguém esperava era que pouco tempo depois fosse possível ouvir ao fundo a voz de Zé Felipe brincando com as crianças. Sim, a voz dele. E não era uma gravação, nem um repost antigo. Era atual. Era ali. Era naquele momento. Minutos depois, surgiram fotos, que ainda não foram oficialmente divulgadas, mas que estão sendo comentadas em grupos de fãs e fóruns, online, de um momento extremamente íntimo e familiar. Virgínia, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e até o pequeno Zé Leonardo reunidos na sala da casa. Sentados juntos, sorrindo, abrindo os presentes que Maria Alice recebeu no dia anterior. Um momento de união, de simplicidade, de afeto puro. Um momento que deixou muita gente com os olhos marejados e com o coração quentinho. A cena, segundo relatos, foi digna de filme. Os pais sentados lado a lado no tapete da sala, com as crianças em volta. Maria Alice desembrulhando cada pacote com os olhinhos brilhando de alegria, mostrando seus brinquedos novos e pulando no colo do pai, que ria e a beijava com ternura. Virgínia, visivelmente emocionada, segurava a câmera e registrava tudo. Em certos momentos, abaixava a cabeça, talvez para esconder as lágrimas. Pessoas próximas à família revelaram que o clima era o melhor possível. Nada de tensão, nada de discussões, nada de afastamento. Pelo contrário, a sensação era de reencontro, de reconexão, de dois corações que, apesar das turbulências recentes, ainda batem com sintonia quando estão no mesmo ambiente, especialmente quando estão cercados pelos filhos, pelo amor que construíram juntos ao longo desses anos. A manhã foi marcada por risadas, carinho e um café da manhã, daqueles que só quem já viveu uma rotina em família conhece. Pão na chapa, frutas cortadas, suco de laranja e, claro, café passado na hora. Com direito à bagunça na mesa, brinquedos espalhados pelo chão e muita conversa baixa entre Virgínia e Zé,
como se estivessem tentando encontrar as palavras certas em meio a tudo aquilo que ainda sentem. Mas o que tudo isso significa? Será que foi só um momento isolado, uma trégua por causa da data especial? Ou será que estamos de fato presenciando os primeiros passos de uma reconciliação entre um dos casais mais queridos do Brasil? Os fãs, claro, já estão em festa. As redes sociais explodiram com mensagens de esperança, amor e torcida pela união da família. No X, antigo Twitter, hashtags como Volta Virgínia e Zé, Família Unida e Zé tá aí em casa ficaram entre os assuntos mais comentados do dia. No Instagram, os comentários se multiplicam em cada postagem feita pelos dois, sempre com o mesmo desejo: que esse reencontro se torne permanente. Vale lembrar que a relação de Virgínia e Zé Felipe sempre foi intensa, verdadeira, exposta com sinceridade nas redes sociais. Eles nunca esconderam os altos e baixos, e talvez por isso tenham conquistado um público tão fiel. E é justamente essa autenticidade que faz com que cada pequeno gesto entre eles tenha um peso enorme, especialmente agora, em meio a tantas especulações sobre o fim do casamento. Mas diante desses novos acontecimentos, fica claro que, se o fim realmente existiu, ele pode ter sido apenas o começo de algo ainda maior. Talvez uma nova fase, mais madura, mais consciente, mais sólida. Uma fase em que os dois olham para tudo o que construíram, incluindo os 3 filhos, os laços com as famílias, os negócios em comum e principalmente o amor, e percebam que ainda há muito a viver juntos. Por enquanto, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o que aconteceu após a festa. Nenhuma nota, nenhum story explícito, nenhuma confirmação. Mas como já é de costume entre eles, muitas vezes os gestos dizem mais do que 1000 palavras. E nesse caso, os gestos têm falado alto. Muito alto. Agora, resta saber quais serão os próximos passos. Será que nos próximos dias veremos Zé Felipe de volta às redes sociais da Virgínia com a mesma frequência de antes? Será que os dois vão fazer uma live juntos, como nos velhos tempos? Ou será que vão optar por viver esse possível recomeço com mais privacidade, longe dos holofotes? O certo é que o amor, quando é verdadeiro, encontra caminhos para se reconstruir. E se essa manhã cheia de carinho e simplicidade for mesmo o início de uma nova etapa, então podemos dizer que estamos testemunhando algo raro. 2 corações, que se perderam por um instante, mas que decidiram se encontrar novamente, em casa. E talvez seja justamente isso o mais simbólico de tudo. Ele voltou para casa. Porque casa não é apenas o lugar onde moramos. Casa é onde o coração se sente, em paz. E nesta manhã, ao lado de Virgínia e das crianças, Zé Felipe pareceu, mais do que nunca, em paz.